E aí a gente inicia. Vou pegar aqui a questão 1 do simulado, né? Então, basicamente, o que eu tenho? Essa questão eu adaptei ela do ENAD, porque, na verdade, assim, eu aumentei algumas alternativas e corrigi uma tabelinha que estava errada aqui do ENAD. Eles tinham 2 campos de partido aqui na tabela deputado. Então, é coisa até para anular a questão, né? Não lembro se foi anulada na época. Mas o que tem? A gente tem esse diagrama, onde eu tenho partido, deputado, participação. A gente vê aqui, por exemplo, entre partido, tem vários deputados, esse deputado afiliado ao partido, eu tenho aqui o N aqui, né? Tem a chave estrangeira do partido que ele está afiliado. E aí deputado com participação e sessão, aqui seria um N para N, que note que eu tenho ID sessão aqui, e o deputado, que são as participações nas sessões específicas, que seria uma tabela do N para N aqui. Então, analisando de uma forma mais fria, seria isso. Então, eu tenho minha pergunta abaixo, né? Qual o código SQL que exibe o nome de todos os deputados? Eu quero o nome dos deputados, tá? Então, o nome dos deputados está na tabela deputado. Que estiveram presentes em pelo menos uma sessão e a data da sessão. Então, note, minha data da sessão está na tabelinha sessão aqui. Se eu não pedisse a data da sessão, bastava eu fazer um join simples entre deputado e participação. Porque se ele participou de alguma sessão, o código dele vai dar nessa tabelinha da participação aqui. Beleza? Mas eu quero também a data da sessão. Então eu tenho 3 tabelinhas para eu estar fazendo a consulta. Se eu vou pegar dados de 3 tabelas, onde eu quero o nome do deputado, data da sessão que ele participou, eu vou ter que fazer quantas junções? 2, né? Então, 3 tabelinhas, eu vou fazer 2 junções. Então, aí eu vou começar a analisar minhas sentenças. Primeira coisa, eu tenho que ter nome do deputado e data da sessão. As tabelas, deputado, participação e sessão. Então, até aqui está ok. E aqui eu só tenho uma junção, certo? Eu tenho só a junção de deputado com participação. Então, eu só tenho a junção entre essas minhas 2 tabelas aqui. Faltou outra seção. Então, a questão A não está correta. Por quê? Porque falta uma junção. Tudo bem? A questão, a sentença B, eu tenho as 2 junções, deputado com participação e participação com sessão, só que não é o OR aqui, né? É AND. Se eu tivesse um AND aqui, estaria correto. Então, a sentença B também não está correta. Alguma pergunta até então? Sentença C. Selecionar o nome do deputado, data da sessão, inner join participação, condição de junção, que aí eu estou usando inner join, tá? Não na forma clássica como estava sendo antes. Inner join, sessão e o campo de junção. Aí cai da mesma forma que eu tinha antes, né, na primeira sentença, só que aqui você está fazendo junção. Desculpa, pessoal. Aqui ele está fazendo deputado com participação, tá certo? E depois ele faz inner join com sessão. Então, a alternativa correta aqui que eu tenho, realmente é a alternativa C. A alternativa D não está correta porque falta junção de quem? Aqui ele está fazendo só da tabela participação com a tabela deputado. Então, falta mais essa outra junção com a tabela sessão aqui. Beleza? Alguma pergunta nessa questão 1? Vocês podem estar perguntando no chat, caso vocês não tenham áudio, tá? Podem perguntar por aqui. Caso não tenha áudio. Quem tem áudio pode habilitar o áudio aí e perguntar normalmente. Beleza? Então, continuando. Então, considerando esse mesmo diagrama aqui, faça uma consulta que retorne a quantidade de deputados de cada partido. Tá? Eu vou até fazer aqui em cima para a gente verificar. Então, eu vou fazer aqui em cima. O que eu quero? Eu quero a quantidade de deputados que eu tenho para cada partido. Eu acho que eu até dei uma dica ali. Deve ser retornada a sigla e a quantidade. Certo? Então, eu tenho aqui o partido, né, que é a sigla do partido, e a quantidade que eu tenho.
Para eu saber a quantidade, eu tenho que usar qual operador? Qual funçãozinha agregada? Lembra lá que a gente viu? Max, min, sum, AVG e o count, que é a quantidade. Count. Então eu tenho que usar o count. Lembrando, eu vou dar o select aqui. Select, sigla. Todos estão vendo aqui? Tá bom o tamanho? Partido e o count. From partido P, inner join, deputado D, e aí a condição de junção. On P.id partido igual a D.id partido. Tá faltando coisa ainda. Então, esse carinha aqui é a chave estrangeira que une essas duas tabelas. Tá? O ID partido da tabela deputado é a chave estrangeira que foi criada com base nesse ID partido da tabela partido. Tá? Se eu tivesse meu diagraminha, minha tabela construída com dados povoados lá que eu não tenho, e executasse dessa forma que está, ia me dar um erro. Por quê? Porque eu estou usando o count, que é uma função agregada, junto com a sigla do partido. Quando eu utilizo uma função agregada junto com uma outra coluna, essa outra coluna tem que aparecer na cláusula group by. Então aqui é para a gente estar testando o group by. Tudo bem? E aí o que eu tenho? Eu, por exemplo, eu poderia pegar o partido X, ele retornar para mim, partido X, 20 deputados. Partido Y, 15 deputados. E assim por diante. Por quê? Ele vai verificar a ocorrência dessa minha chave que eu tenho no partido, qual é a quantidade de vezes que ela aparece, aquela mesma chave primária da sigla, quantas vezes que ela aparece aqui nessa tabela deputado. A quantidade de vezes é o que ele vai estar me retornando aqui na frente. Tudo bem? Alguma pergunta? Professor, Oi. Depois do sigla partido ali tem uma vírgula, né? Isso, que é para separar as colunas. Antes do né? count. Porque assim, eu vou ter aqui sigla partido como sendo uma coluna e depois eu vou ter o count. Sim. Como sendo outra coluna retornada. Sim. Então, para eu separar minhas colunas no select, né? Eu tenho que separar elas por vírgula. Tudo bem? Mas é uma vírgula mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ficar melhor. É uma vírgula que eu tenho aqui sim. Tá, então, o group by foi nosso último assunto que nós vimos. Tá? Então, quando nós retornarmos, seja presencialmente ou em modalidade à distância, eu vou retomar com ele, retomando um pouquinho de tudo, né? Mas a gente vai retornar com ele e depois entrar na junção de tabela. Embora eu já passei junção, vários de vocês já pegaram o conceito de junção, né? Mas assim ficaria a resposta da minha questão 2. Tudo bem? Alguma pergunta? Beleza, pessoal. Então seria isso a questão 2. Tá? A questão 3 a 5, eu tenho o script dela. Então eu vou até utilizar aqui. A gente vai, inclusive, utilizar. Eu passei na aula de outer join para vocês esse script. Que é barcos.sql. Quem quiser utilizar esse script também, eu vou estar criando um banco aqui. E utilizando esse script, barcos.sql.
Deixa eu abrir ele aqui. Não tá aqui. Técnico. Rapidinho aqui, já vou pegar o script. Opa. Tem um insert aqui desnecessário. Beleza. Então, basicamente, o que eu tenho da 3 a 5? Eu tenho esse diagraminha aqui como se fosse um N para N, né? Onde eu tenho marinheiros fazendo reserva de vários barcos e um barco podendo fazer reserva de vários marinheiros. Para vários marinheiros sendo reservado. Então, note aqui. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho. Eu tenho minhas chaves estrangeiras, ID Marim, que é o identificador do marinheiro, e o ID Barco, que é o identificador do barco. Certo? Então, eles vêm para essa tabelinha para cá, são chave estrangeira e formam a chave primária. Mais a data da reserva. Tá? A data da reserva no script, ele também faz parte da chave primária, tá? Que é o caso do mesmo marinheiro alugar do mesmo barco uma segunda vez. Beleza? Vou só abrir no outro aqui. Então, o terceiro, faça uma consulta que retorne, aqui para a gente testar a junção, né? Que retorne o nome de todos os marinheiros, então o nome Marim, está aqui na tabelinha marinheiro, certo? Que reservaram algum barco. Se ele reservou algum barco, note que eu não estou pedindo nenhum dado do barco que ele reservou. Só estou pedindo, verificando os nomes dos marinheiros que reservaram algum barco. Se ele reservou algum barco, o identificador dele vai estar aqui na tabela reservas. Então, basta eu fazer uma junção entre essas duas tabelinhas. Tá? Eu vou começar lá. Select nome Marim from marinheiros, fazendo da forma clássica primeiro. Marinheiros M. Só relembrando que o M aqui, quando eu coloco marinheiros M, eu estou renomeando essa tabela para usar na minha consulta. Tá? Reservas R. Where m.id Marim, aqui minha condição de junção, igual a r.id Marim. Então aqui eu tenho o nome de todo mundo que alugou barco. Note que aqui que eu tenho algumas ocorrências repetidas, né? Alma Negra, Jack Sparrow aparecendo algumas outras vezes. Por quê? Porque eles alugaram mais de uma vez. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, data res na frente, que é a data da reserva, com certeza eu vou ter uma data da reserva distinta. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o Alma Negra que alugou dia 7 de abril de 2013 e depois dia 7 de agosto de 2013, certo? Então, são datas distintas. Alguma pergunta? Tá. Então, vou fazer da forma com inner join agora. Então, a primeira parte é igual. Select nome Marim, que é o nome do marinheiro. Data da reserva. From marinheiros M. Inner join. Reservas R e aí a condição de junção que é a mesma. On, só que eu uso on, não where, m.id Marim igual a r.id Marim.
Coloquei a data da reserva só para verificar. São os mesmos dados que são retornados. Ok? E essa seria a questão 3. Dúvidas? Tá tranquilo, pessoal? Sim, tranquilo. Assim, a gente não viu isso em sala de aula, né? Eu fui através da videoaula, depois de uma live que eu fiz falando sobre o inner join, a junção. Beleza. Qualquer dúvida, perguntem. Não tiver, novamente, não tiver o áudio, pode perguntar no chat aqui. 4. Faça uma consulta que retorne a quantidade de barcos reservados de cada cor. Note que o que tem aqui, ó, o que eu vou querer aparecer? A cor do barco e a quantidade de vezes que ele foi reservado. Se ele for reservado, o código dele está na tabela reserva. Então é muito semelhante ao do deputado lá, das siglas, a quantidade de partidos que eu tinha, de deputados que eu tinha para cada partido. Muito semelhante, só que aqui eu estou colocando, minha coluna agora é a coluna cor. Tá? Então a questão 4, o que eu vou ter? Select cor, que é do barco, mais a quantidade que eu tenho de cada cor. Só verificando, eu vou dar um select aqui na tabela barco. Barcos, né? Então, eu tenho barcos pretos, barcos verdes, barcos rosas, barcos azuis, certo? Então, cada um desses barcos pode ter sido reservado várias vezes. Então, eu quero a quantidade de vezes que foi reservado esses barcos, tá? Então, from barcos B, vou colocar embaixo aqui para a gente não... Reservas R, fazendo da forma clássica, e minha junção. Where R, ponto. Agora eu ID barco, né? ID barco igual a B, ponto ID barco. Vou executar para vocês verem que vai dar erro, tá? Então esse carinha aqui, ó, na tabela reservas, é a chave estrangeira que aponta para a chave primária da tabela barco. Ou seja, na tabela reservas, esse carinha aqui foi criado com base, é uma chave estrangeira que foi criada com base na chave primária da tabela barco. Tá? Então eu vou executar. Note aqui, ó, cláusula group by. A coluna b.cor deve aparecer na cláusula group by. Então está muito claro que ele está falando o erro que é. Por quê? O que eu tenho? Eu tenho uma função das funções lá agregadas, count, sum, avg, max, min, que está sendo utilizada junto com uma outra coluna. Essa outra coluna ela tem que aparecer no group by. Por quê? Porque eu quero agrupar os valores iguais que ocorrem. Então, quais são meus valores iguais? Ocorrências de preto, ocorrências de azuis no caso da cor. Lá no exemplo da sigla, sigla X, sigla Y, né, para não citar partido específico. E assim por diante. Tá? Então aqui eu quero as cores iguais que foram já reservadas. Então aqui, por exemplo, eu estou dando, ó, a cor azul foi reservada 3 vezes. Se eu for verificar lá na tabela reservas, o código dos barcos que possuem as cores vão estar 3 vezes lá. Tá? Ou seja, agrupei por 3 vezes essa minha condição. O rosa 2 vezes, o preto 4, o marrom 2. Tudo bem? E agora a mesma coisa, só que eu vou usar o inner join. Count from barcos B, inner join, reservas R, on B. A condição de junção é exatamente a mesma. A ordem que você coloca elas não altera o resultado. ID barco igual a B.id barco. Novamente aqui, falta o group by. Então é só acrescentar o group by. Lembrando, o group by é sempre a última coisa, na verdade a última coisa que vai vir é o order by. Mas se eu tenho um where dentro da minha consulta, o group by vem depois dele. Tá? Como no inner join, para fazer a junção não utilizo o where, poderia ter outras condições ali. Tá? Mas o group by vem sempre depois das junções, depois do where. Só o order by, então se eu quero ordenar aqui pela quantidade, pela cor, por exemplo, order by cor,
o order by, que é a última coisa que vem na minha consulta. Então, eu estou ordenando em ordem alfabética ali das cores. Alguma pergunta, pessoal? Beleza. Tranquilo. A questão 5 é uma alternativa, né? Em cima dessa daqui. Provavelmente eu vou usar as 3 tabelinhas mais o like, né? Que eu estou colocando aí. Então, assinale a alternativa que retorne o nome de todos os marinheiros e dos barcos que eles alugaram. Ou seja, eu tenho que ter o nome dos dois. Se eu não tiver o nome dos dois, está errada. Mas eu coloquei isso em todas as questões. Desde que o marinheiro tenha uma letra C e o barco uma letra O, não importando se minúsculo ou maiúsculo, tá? Então, o que eu vou fazer? Só relembrando um pouquinho, né? Vamos fazer umas consultas aqui com o nome dos marinheiros. Select, asterisco, from... Nome marinho, né? Nome marim, from, marinheiros. Where, nome marim, like... Se eu fizer dessa forma, que eu estou aqui, o que ele retorna para mim? Nome marinho... Começa com A maiúsculo. Começam com A maiúsculo, né? Então, dessa forma, se tem uma alma negra lá, vai ser só ele que vai ser retornado. Tudo bem? Se eu tivesse algo dessa forma, porcentagem Azinho, que termina com a letra A. Muito bem. E por fim, se eu tenho porcentagem é que tem uma letra A em algum momento. Então, note que aqui retornaram 5 para mim. Tem alguma letra A em algum momento no nome. Por exemplo, ó, o Maruto Frajuto, aqui o quarto. Ele tem o A na segunda letra e depois lá na frente. Mas basta encontrar uma. Tá? Capitão Gancho, tem o A aqui. Ó. Tá? Não voltaram pelas outras. Tudo bem? E no caso, se eu tivesse desta forma aqui. Para a gente entender a diferença, relembrar a diferença entre o porcentagem e o underline. Tem algum caractere antes do A, né? Não pode ser a primeira. Caractere antes do A, o A vai ser a segunda letra no meu caso. Então retornou para mim, ó, Capitão Gancho, segunda letra, Jack Sparrow, segunda letra A, Marujo Frajuto, segunda letra A, Barba Branca, segunda letra A. Por que não voltou a alma negra? Não é a segunda letra A. Tudo bem? Então, underline é uma letra só, não importa qual seja. A segunda letra é letra A. E aí, o que vem depois do A não me importa. Tá? Só para a gente relembrar um pouco do like no meio. Então, o que eu estou querendo aqui? Que o marinheiro tem uma letra C e que o barco tem uma letra O. Ok? Vamos fazer as junções primeiro, tá? Então, vou fazer das duas formas. Marinheiros... M, reservas, R, e barcos, B, where M.id marim, que é a chave primária, é igual a chave estrangeira, R.id marim, chave estrangeira com base na chave primária. Eu tenho 3 tabelas, não tenho? Então eu tenho que fazer 2 junções. Eu já fiz minha primeira junção aqui entre essas 2 tabelas. Agora eu tenho que fazer a junção sempre de 2 em 2 de barcos com reservas. Então eu vou acrescentar aqui end, que eu estou utilizando a forma clássica, R.id barco igual a B, que é dos barcos, né? .id barco. Vou colocar o nome do barco aqui também, né? Vírgula, nome barco. A consulta dessa forma que eu estou fazendo, ela retorna todos os nomes dos marinheiros e o nome dos barcos que eles já alugaram. Tá? Mas o que eu quero? Então, vou ter outro end aqui. Eu quero que o marinheiro tenha uma letra C no nome, ou seja, nome marim, like.
Se ele tem uma letra C no nome, eu tenho que usar o quê? Porcentagem, né? Ou seja, não importa onde tem a minha letra C. Então vamos fazer o teste? Então, ó, todo mundo dos marinheiros que eu estou pegando aqui, ele tem a letra C em algum momento. Ó. Capitão Gancho tem a letra C lá no final. Jack Sparrow tem na terceira letra. Barba Branca penúltima. E assim por diante. Então todos têm uma letra C no nome. Beleza? E o barco uma letra O. Então tem que fazer uma outra condição. And, nome, barco, a letra O. Porcentagem O, porcentagem. Tá? Então, ó, todos aqui a gente já viu que tinha letra C. E tem a letra O. Azul do Mar tem o O, Pérola Negra tem o O, Marinheiros tem o O aqui. Joia do Oceano, não é o joia com acento, é com o do aqui que pega primeiro. E assim por diante. Tudo bem? Só que ainda tem mais coisas lá na minha pergunta. Não importando se minúsculo ou maiúsculo, C ou o O. Recordam aquele operador que a gente não fazia diferenciação entre minúsculo e maiúsculo? Eu tinha o like e tinha o I like. Então o I like, ele não faz diferenciação se o C vai ser minúsculo ou maiúsculo e se o O vai ser minúsculo ou maiúsculo nesse caso. Tá? Então note aqui que eu tenho 7 linhas retornadas. Pode ser que eu retorne mais alguma. No caso, o Alma Negra, por exemplo, né? Não retornou, significa que, para esse caso, não funcionou. Mas se eu acrescentasse um barco que o Alma Negra, por exemplo, alugou o Azul do Mar aqui, o Alma Negra ia... Ah, desculpa, Alma Negra não, né? Estou confundindo com A aqui, né? Então, nesse caso, não retornou nenhum. Tá? A mais. Tudo bem? Perguntas aqui, pessoal? Com a forma clássica? Deixa eu ver se tem alguma no chat. A Jamile fazendo comentário ali. Os arquivos para estudo seriam quais arquivos, ô Vinícius? Vinícius André, no caso. Porque eu já disponibilizei lá tanto no Swap quanto no Classroom, a parte de junção. Tá? E esse simulado ele está nas atividades lá também. Tá? Mas assim, a videoaula e o like tá tudo lá já, né? E eu vou disponibilizar a videoaula no YouTube. Tudo bem? Ok? Essa videoaula eu vou estar disponibilizando lá. Eu jogo o link para vocês, caso vocês não estejam cadastradas lá no meu canal do YouTube. Eu jogo o link via Classroom, via mensagem no Swap. Beleza? Ok, então aqui das alternativas que a gente tem, só para a gente passar. Nome barco, nome marinheiro. Então, todas as tabelas, where m.idmarim igual a idmarim, tá certo isso? Não. Não, por quê? Tem que falar de qual tabela ele vem, tá? Sim. Então, ó, se eu retirar o R aqui, não vai dar certo, porque vai dar uma questão de ambiguidade. Então, aqui ele vai dar, ó, tá vendo? Apontou bem ali em cima, a setinha. Tá sendo ambíguo porque o idmarim, essa coluna idmarim, ela existe tanto na tabela marinheiros quanto na tabela reservas. Então, ele não sabe de qual tabela que é. Para isso, eu preciso especificar. Então, um dos erros que eu tinha ali é exatamente a falta aqui. Tá, vamos ver se eu tenho outro erro. Não estou usando o I like, né? Então, seria outro erro que eu tenho ali. Beleza? Questão B. Estou utilizando as 3 tabelas. Minha junção está ok. Minha segunda junção está ok. Nome marinheiro. Beleza. Nome barco. Beleza? Certo? Beleza, eu acho. Então, questão B. Só vamos ver as outras para verificar. A C.
Marinheiros, barcos de reserva. Junção ok. Faltou uma junção, né? Tá usando o ilike, mas está faltando a junção de reservas com barcos, né? Então é esse que está faltando o erro aqui, uma junção. Vai executar ela, vai dar sucesso, mas vai dar com dados duplicados. Porque ele vai fazer um produto cartesiano. A questão D. Está faltando todas as junções possíveis, né? Então está totalmente errado. E a questão E. Tem minha junção. Tem a outra junção. O que está errado aqui? Olha o O no final. Porcentagem. Falta porcentagem nos Os. Tá? Então a questão B mesmo que é a questão correta. Tranquilo? Perguntas, pessoal? Professor, o grupo BY é só com função agregada, né? Só com função agregada. Certo. Com função agregada. Porque a utilidade dele é quando você quer verificar quantidades, quer verificar grupos. Tá? Quantidades que eu tenho, soma de valores que eu tenho para um grupo e assim por diante. Tá? Então é quando você quer verificar dessa forma. Ok? Tranquilo. Para, por exemplo, você tem uma tabela de funcionários, que é a tabela dos desempregados que nós trabalhamos quando eu mostrei lá para vocês a aula do Grupo BY. A gente tinha lá o salário dos funcionários, tinha a idade, né? Então, se eu quisesse pegar, por exemplo, a média salarial de cada cargo, eu tinha que verificar o quê? Eu tenho vários cargos, vários funcionários nesses cargos, e vamos supor que eu tenho o cargo lá de secretário aparecendo 5 vezes. Eu quero verificar a média salarial de todos os cargos, ele vai verificar o quê? Por cargo secretária, eu tenho que aplicar a função que calcula a média daqueles salários. Então ele vai pegar lá o AVG que calcula a média, e em cima desses salários ele vai dar a média dos salários para a secretária, por gerente, para analista de sistemas e assim por diante. Tá? Então ele pega grupos iguais que eu tenho e aplica a função agregada em cima de uma coluna específica. Certo? Grupo BY cargo seria, então, no caso, né? Isso, Grupo BY cargo. Muito bem. Certo. Tá? Então aqui, ó, vamos pegar. Eu tenho minha tabela médico atendendo paciente, N para N, eu quero que crie a tabela do N para N. Ok? Eu não vou me preocupar com o multivalorado aqui. O multivalorado seria uma outra tabela. Lembra lá no mapeamento que nós vimos? Então só quero a tabela do N para N. Então vamos criar aqui. Eu vou criar rapidinho, né? Sem acentos. Pessoal, só resolvendo com inner join esse, né? Embora não tinha nas minhas sentenças lá o que tinha inner join, tá? Então eu teria marinheiros M, inner join, reservas R, condição de junção M.id marim igual a R.id marim. Inner join barcos B e a outra condição de junção on R.id barco igual a B.id barco. Aí eu entro no where, que é para tratar essas minhas duas condições. Tem o while like. Where, e aí eu vou copiar ali e colar, tá? Nome depois do end. Nome marim, I like C. Nome barco, I like O. Tá? Então, os mesmos 7 lá que eu tinha retornado. Tranquilo? Então, tabela médico. Create table médico. Vou abrir aqui embaixo para ficar melhor visualizado. CRM. Vou colocar como integer, tá? O not null, lembra para que serve? Para valores valor nulo. obrigatórios, né? Não posso colocar um valor que não seja nulo. Nome. Varchar, vou colocar aqui de 50. Not null. Endereço
sem esse cedilha, eu vou colocar varchar de 60. Por fim, data nascimento, né? Date. O que está faltando? Chave primária, que é o CRM. Então, sempre lá no final, a gente acostumando. Eu passei 4 formas para vocês, mas a gente vai fazer sempre dessa. Constraint. PK médico. Primary key. CRM, ou seja, qual coluna minha que é a chave primária da minha tabela? É a coluna CRM. Executei com sucesso. Tá, o PK médico aqui, só relembrando, um apelido temporário, um apelido que a gente dá para o nome da minha chave primária dessa tabela específica. E vou para a tabela paciente. Opa. Vou ter uma rodinha aqui, create table paciente. E aí os dados do paciente, CPF, varchar 13, not null, nome, varchar 50, not null, endereço. Varchar de 60, vírgula. Mesma coisa, constraint PK paciente, primary key, CPF. Certo? Opa. Acho que eu não selecionei tudo. Uma chave a mais. Ah, faltou um S aqui no constraint. Certo? Agora foi. Isso, obrigado, Joaquim. O que o exercício estava pedindo no exercício 6, na verdade, é o N para N, né? Para eu criar essa tabelinha, note que a data da consulta vai fazer parte da chave primária. Então, eu vou criar tabela chamada consulta, por exemplo, pedir nome para ela específico. Não, é o atende ali o relacionamento, né? Mas colocar tabela consulta. Então, create table consulta. Ela vai possuir o CRM, que eu coloquei como integer, not null, CPF, mesmo tipo tem que ter, tá? Só relembrando. Os mesmos tipos de dados, not null, e a data da consulta, que é um date, not null também. O que eu vou fazer? Primeiramente, a chave primária. Constraint PK consulta. Minha chave primária é composta pelos 3, né? As duas chaves, CRM e CPF, mais a data da consulta, que está como atributo chave no relacionamento. Então, primary key aqui. Constraint PK consulta, primary key, e aí faz a chave. Só que eu tenho que falar que tanto o CRM quanto o CPF são chaves estrangeiras. Então, CRM, constraint, né? Constraint, FK, médico, paciente, foreign key. Quem que é a chave estrangeira? É o CRM, então tem que colocar esse CRM aqui. Estou falando do CRM da consulta,
não da outra tabela. E aí eu vou falar quem que ele está referenciando, ou seja, de qual chave primária que ele está apontando. Referências médico. E a mesma coisa para o paciente. Constraint FK. Aqui é médico consulta, tá? Minha chave. Meu nome que eu vou colocar. Consulta. Paciente. Consulta. Foreign key, né? Foreign key. Então, a chave estrangeira é o CPF, que vem, ou seja, ele referencia a tabela paciente. Terminei, ponto e vírgula. Executo. Então, é isso que era para estar sendo feito no exercício 6 aqui. Tá? Criação de tabelinha do N para N. Beleza? Esse outro aqui, é assim, se a gente for pegar a questão de ENAD, questão de concurso público na área de TI, de tecnologia de informação, né, de informática, você não vai trabalhar com os dados. Eles vão dar diagraminha lá semelhante ao que teve lá no primeiro, né, semelhante ao que eu passei realmente no simulado, e você não vai ter dados para pesquisar se o negócio está correto ou não. Você vai ter que entender realmente se aquela consulta que você está pedindo ali, qual delas está correta. Tá? Então a ideia aqui do sétimo é essa, fazer uma consulta que retorne nome dos médicos, nome dos pacientes que fizeram consulta com esses médicos depois da data de 11/11/2014. Então, ó, primeiramente, eu tenho o nome do paciente e nome do médico, certo? Select, nome, vírgula, nome from, paciente P, vou colocar na tabela de baixo, vírgula, consulta C, porque eu quero a data também, não tem a data aqui, né? Data consulta e médico M from P.CPF igual a C.CPF, chave estrangeira, tabela consulta igual a sua chave primária que ela foi criada em cima, certo? End C.CRM igual a M.CRM, beleza? Do jeito que tá, vai dar erro aqui do jeito que eu estou executando por conta que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, se eu executasse dessa forma aqui, ele retornar para mim todos os médicos com todas as consultas que fizeram e as datas específicas. Eu não tenho dado nenhum, porque eu não fiz nenhum insert, então não vai retornar nada para mim, tá? Mas ele deu erro aqui para mim, ó. Oh, tem dois froms, né? Esse último from aqui não tem, é o where. Tá, então tá dando erro aqui no nome, ó, nome. Eu tenho nome tanto na tabela paciente quanto na tabela médico. Então eu tenho que falar, ó, esse daqui é o nome do paciente, então eu coloco p.nome. E esse outro é o nome do médico. E aí eu vou diferenciar, tá? Não vai retornar nada para mim porque eu não tenho nenhum dado. Falta da data, né? End data consulta maior, é só maior ou maior ou igual? Após, né? Então, maior, entre aspas, simples, 11/11/2014. Então, essa seria minha consulta, não vai ter dado, porque eu não inseri nada para essas tabelinhas. Beleza? Então, essa seria a resposta do simulado, tá? O Thiago tinha entrado em contato comigo, falando que ele estava com dúvida em algumas do simulado. Resolvi, ficou mais claro. Tá sim, você pode deixar só mais um segundinho a última resposta aí, professor. Tranquilo, sem problemas. Ali só maior do que a data que pediu antes, né? Se eu tivesse 11/11/2014. Inclusive ela, né? E tem o maior igual. Uhum. Não é que eu tô copiando agora aqui. Mas tranquilo, pode ir, vai que vai, professor, valeu. Não, era só isso. Do simulado, a resolução tá aqui, né? Sim. Essa parte do simulado era isso. Beleza. Tá? Como que tá aí? Tão exausto já? Como que tá indo? Tá de boa? De boa.
não vai ser muito fácil esse retorno ali pra gente não, viu, galera? Não é porque todo mundo queria, mas a gente trabalha dessa forma aí. É lógico que assim, eu estou resolvendo alguma coisa que eu passei para vocês como atividade, certo? E é lógico que numa aula eu vou dar tempo para vocês tentarem resolver. Enquanto eu não estou com a minha tabela compartilhada aqui, a minha tela, vocês podem compartilhar de vocês também, por esse software que a gente está utilizando, certo? Eu não sei qual vai ser a ferramenta oficial que vai ser disponibilizada para a gente. Se vai ser o Teams da Microsoft, né? Tem só 3 lá no Teams por enquanto, da turma. E qual ferramenta que a gente vai estar utilizando como a oficial. Mas essa daqui eu acho que funciona como meio de contato direto, as dúvidas são quase de imediatas aí que vocês estão respondendo. Só não tem o contato mesmo em sala de aula, tá? Dá para tocar aqui a parte do Alter Join? Vocês preferem que a gente marca para semana que vem ou para uma outra data aí? Mas os meninos que sabem, por mim dá pra ir. Vocês que sabem aí. Então vamos embora, vamos tocar aqui. Bom, o Alter Join, eu vou depois abrir um outro script que eu vou trabalhar com 2 tabelas com relação a ele, tá? Então basicamente o que a gente tem? O Alter Join é um tipo de consulta que a gente tem, onde eu retorno dados que não somente são retornados pela junção, mas se não tiver junção, ele retorna os dados de uma dessas tabelas, ou das 2, dependendo do caso. Tá? Então, eu consigo trabalhar com consultas do tipo, ó, verifica para mim se eu tenho algum marinheiro lá no caso daquela tabela que ainda não alugou nenhum barco, ou se tem algum barco que ainda não foi retornado. Tá? Eu consigo verificar esse tipo de consulta. Tá? Não somente os que foram alugados ou os que alugaram. Certo? Então aqui é só uma revisão, né? Como a gente trabalhou um pouco com o join, eu vou dar uma pulada nessa parte, tá? Então basicamente a junção a gente utiliza para unir dados de 2 ou mais tabelas, né? E aí a gente tem a relação sempre chave primária com a chave estrangeira, que essa chave estrangeira foi criada em cima dessa chave primária, tá? Então sempre eu vou ter uma condição de junção. Aqui a gente renomeia as tabelas para ficar mais fácil eu estar reutilizando elas, tá? Para não, senão, principalmente se essas chaves estrangeiras, chaves primárias, elas tiverem o mesmo nome, eu tenho que falar qual tabela que ela está pertencendo, que a gente viu anteriormente ali que dava esse erro de ambiguidade, tá? Então, minha condição de junção. Aqui eu estou falando justamente dessa parte de renomear as colunas e estou falando aqui, ó, coluna C1 da tabela 1, coluna C3 da tabela T2. Essas tabelas eu renomeei aqui. Beleza? Só para deixar um pouco mais claro. Aqui eu tenho um exemplo de junção. Se eu fosse usar a junção aqui, eu faria nesses casos aqui, tá? Entre essas 2 tabelinhas. Tá bom? Essa tabela que eu estou colocando na sequência é uma tabela que a gente vai utilizar para o Alter Join também. É uma tabela lá que está como vendas, script vendas, que eu coloquei lá no Classroom e disponibilizei no Swap também, tá? Então só vou estar abrindo um novo editorzinho aqui para estar pegando esse script de vendas. Tá? Então eu executei ele, vou abrir um novo editor só para a gente fazer as consultas. Então, basicamente, o que a gente tem? Nós temos a tabela cliente, temos a tabela vendedor. Tá? O cliente faz pedido com vários vendedores, né? Por isso que eu tenho N para N. Só que aqui, ó, ele vai a especificidade do projeto, tá? Só o número do pedido. As chaves primárias só estão vindo para cá como chave estrangeira, tá? Eu não coloco elas como chave primária. Há casos que a gente faz isso. E eu tenho o número do pedido como a chave. Esse número do pedido, ele pode ter vários itens, né? Porque lá o pedido pode ter vários itens de produto. E aí aqui nessa daqui eu tenho o número do pedido com o código do produto e a quantidade que eu pedi daquele produto. Vamos supor o seguinte, fui lá na loja, comprei, sei lá, 10 peças de porcelanato X. Então vai ser o número do pedido aqui, certo?
vai estar no pedido. O código do produto qual que é? O porcelanato, qual a quantidade? Que é 10. Ah, comprei 5 argamassa. Então aqui eu vou ter o mesmo pedido, o código da argamassa e a quantidade 5. Tá? Então esse item pedido estaria representando isso. Tá bom? E os dados do produto ali depois. Tá? Então aqui pegando uma junção, só para a gente fazer uma revisão, né? Selecionar o nome dos clientes e o prazo de entrega dos pedidos, desde que o prazo seja menor ou igual a 20. Então, nome do cliente, tabela cliente. Voltando aqui, né? Tabela cliente. E o prazo de entrega está na tabela prazo. Então, nome do cliente, prazo de entrega. Fiz minha junção, c.código cliente. Quem quiser acompanhar nos slides, tá, pessoal? Esses slides eu coloquei na semana passada. Tá na aula Outer Join. Então aqui eu tenho o código do cliente, que é chave estrangeira, criado com base no código cliente, que é chave primária. Tá? E prazo de entrega menor ou igual que 20. Ok? Então vamos fazer essa pergunta, porque na segunda aqui eu só vou acrescentar o nome do vendedor que fez aquele pedido específico. Então, select C. Não precisava colocar o C aqui, tá? Porque o nome cliente só tem na tabela cliente. Cliente, vírgula, P. Prazo, entrega, from, cliente C, pedido P, where, C. Código cliente, que é a chave primária, igual a P. Código cliente, que é a chave estrangeira. Então aqui vai ser de todo mundo. Então, tem o nome de cliente, todos os prazos. Nota que tem alguns prazos aqui que são superiores a 20. Estou pedindo menor ou menor ou igual? Menor ou igual. Então falta uma outra condição. E P. Prazo entrega menor ou igual que 20. Ok? Na segunda, eu só estou pedindo para acrescentar o nome do vendedor que fizeram tais pedidos. Então, eu vou colocar aqui, depois do prazo, v.nome vendedor, acrescento a tabela vendedor e falta mais uma junção. Então, end v. Código vendedor, que é a chave primária, igual a P. Código vendedor, que é a chave estrangeira. Belezinha? Fiz lá a consulta. Se eu for verificar aqui nos meus pedidos, todos são menores, prazo de entrega menores iguais que 20. Certo? Perguntas? Alguma dúvida com base nessa parte de junção? Beleza, então. Bom, quando a gente utiliza a junção interna, e quando a gente quer retornar algum tipo de consulta, porque note que ali as consultas que eu pedi são todas consultas que satisfazem a junção. Então eu tenho minhas chaves estrangeiras naquela tabela intermediária, correto? Quando eu uso junção externa é quando eu quero pegar não somente as que fazem o match, né, que fazem o casamento de chave estrangeira com chave primária, mas os que também não fazem. E aí eu tenho 3 tipos de junção externa, chamados outer join. Left outer join, right outer join e full outer join. Quando a gente fala em left e right aqui, a gente tem que sempre verificar a posição que minhas tabelas estão na consulta. Que aí ele vai pegar ou a tabela da esquerda para fazer, ou a tabela da direita. Então, se eu uso left outer join, ele vai estar aplicando left na tabela da esquerda. Tabela da esquerda de quem? Do left outer join. Tá? Então é sempre a posição esquerda do comando que eu estou usando. E o right outer join, ele vai verificar minha tabela da direita de quem? Do comando que eu estou utilizando, do right outer join. Então eu não uso duas tabelas no inner join. Uma tabela, inner join a outra. Aqui vai ser a mesma coisa. Vou ter minha condição de junção também. Tá? Só que a esquerda e a direita, para ele verificar qual o tipo de junção que ele vai estar querendo aplicar, é o left ou right, né? Esquerda ou direita.
E o full ele faz os dois. Ele faz tanto o left quanto o right. Certo? Para ficar mais claro, começando com o left aqui. O resultado da minha consulta, sempre eu vou pegar o que é retornado pela junção, só que o que não tem a junção da tabela da esquerda, a tabela da esquerda que aparece na minha consulta, ele vai retornar aqueles dados que eu estou pedindo da minha consulta. E os dados da tabela da direita que não tem o casamento, ele vai retornar como nulo. Tá? Então seria mais ou menos isso. Ele retorna tudo que eu tenho da minha tabela A, onde ocorre chave estrangeira ele retorna tudo, só que onde não tem da tabela D, tabela B ele retorna como nulo. Tá? Vamos pegar aqui, ó, eu quero encontrar todos os produtos e caso ele se relacione com o item pedido, ou seja, tem algum produto que tem, vai mostrar a quantidade daquele produto. Tá? O IP.quantidade. Vamos lá para ficar mais claro. O que eu tenho? Eu quero verificar basicamente se eu tenho algum produto que não tem pedido. Então, ó, select p.descrição, que não é o nome do produto, p.aunidade. Aqui eu não tenho minha forma clássica, tá, pessoal? O Oracle ele ainda tem uma outra forma para fazer. Aqui eu tenho que utilizar left join mesmo, tá? IP.quantidade from produto P. Eu vou colocar eles aqui, pessoal, na mesma linha para a gente entender aqui o que é essa história de left join. Left outer join. Item pedido. Item pedido. IP. E aí a condição de junção. On. P.código produto igual a IP.código produto. Certo? Não tem mais nenhuma outra condição que está sendo pedido. Vou executar minha consulta. Eu vou até esticar ela um pouco aqui, pessoal. Note o que eu estou falando aqui. Estou usando o left outer join. Então, o que ele vai fazer? Minha tabela da esquerda aqui é produto. Minha tabela da direita é item pedido. Da direita e da esquerda de quem? Do comando aqui, tá? Do left outer join. Então, produto P, left outer join, item pedido. Então, ele vai fazer um left join aqui, de produto com item pedido. Onde ele encontrar a junção, ele vai retornar dados dos dois. Tudo bem? Onde não tiver a junção, ou seja, não tiver uma chave estrangeira correspondente a uma chave primária de produto, ele vai retornar os dados de produto, ou seja, descrição e unidade. E onde eu tenho quantidade, ele vai retornar nulo, tá? Porque não encontrou a junção. Tá? Então, note, tudo onde eu tenho quantidade ali, tem minha junção. Note lá embaixo, as duas últimas linhas, 27 e 28. O que ocorreu? A quantidade está como nulo. Tá? Então, onde tem a junção, ele trouxe os dois. Onde eu não tenho, ele vai pegar os dados que eu tenho da minha tabela da esquerda, nesse caso é o produto, vai trazer elas. Então, ele trouxe os produtos que não têm nenhuma correspondência com a outra tabela. E IP quantidade, nulo. Tá? Se eu quisesse, aí vai um novo conceito, apenas os que não foram comprados em nenhum pedido, eu ia colocar o where IP ponto código produto is null. Ou seja, onde o código do produto na tabela item pedido é nulo. E aí só retorna aqueles dois para mim. São os dois que não tem nenhuma compra. Não tem nenhum item pedido para eles. Ficou um pouco claro, pessoal? Vamos fazer um outro exemplo. Eu vou pegar verificar se tem algum cliente, vendedor.
vou verificar se tem algum vendedor que ainda não fez nenhum pedido. Ou um cliente, tá? Vou pegar o cliente. Select c.cliente. Vamos supor aqui que eu estivesse utilizando o inner join. Não ia aparecer aquelas duas últimas, tá? Só para ficar claro. Ó, inner join. Tá bom? Não estou executando o where lá, tá? Não ia aparecer lá o 27, 28, né? Isso. Tá? Por quê? O 27 e 28 são produtos que só retornaram pelo left join, tá? Então o left join ele faz o quê? Ele faz o join, ele vai fazer até o 26, certo? É onde ocorreu o join, até a linha 26. As linhas 27 e 28, eu não tenho uma chave estrangeira na tabela item pedido, então não tenho a condição de junção. Então ele vai trazer para mim os dados da minha tabela da esquerda, que no caso é produto, e onde não tem, da direita vem como nulo, que é o caso aqui, a quantidade vem nulo. Por quê? É uma coluna da tabela da esquerda. E aí eu só coloquei o where ip.código produto is null aqui, para verificar que eu só quero retornar quem não tem nada ainda, tá? Então aqui eu vou pegar c. Cancelar. Nome cliente e o prazo p. Prazo entrega from cliente C. Novamente eu vou quebrar a linha só para vocês notarem essa parte do esquerda e direita. Left, eu posso colocar só left join, tá? Não precisa colocar left outer join, só left join ele já aceita. Join, pedido P, condição de junção, on c.código cliente igual a p.código cliente. Também pode ser que tenha todos os clientes cadastrados aqui que fizeram pedidos, e aí não vai funcionar. Não, tá vendo aqui, ó, da linha 19 até a linha 23? Edmar, Lúcia, Paulo, Rodolfo e José, eles não fizeram nenhum pedido. Apareceram esses dados, mas como eles não fizeram nenhum pedido, o prazo da entrega aparece como nulo, porque eles não fizeram nenhum pedido, então não tem prazo de entrega para eles. Ok? E aí, se eu quiser que apareça só eles, foi onde eu coloquei aquela condição. Where. Aí eu tenho que pegar um código da tabela pedido, tá? Porque aí vai estar nulo lá naquela tabela. P.código cliente is null. Ou seja, onde esse código for nulo. Aí aparece só aqueles 5 dados. Tá? Novamente, tabela da esquerda é cliente. Tabela pedido, tabela da direita. Tá? Vou inverter para vocês verem o que vai acontecer. Qual que é a minha tabela da esquerda agora? Não é pedido? Sim. A tabela da direita é cliente. Todo pedido registrado tem um código do cliente para ele, correto? Todo pedido que está lá tem um código do cliente. Então, minha tabela da esquerda aqui agora sempre vai ter uma chave primária com base no que ela foi criado. Então, essa minha consulta aqui não vai retornar nenhum nulo. Tá? Porque aquela minha tabela do N para N, todo campo que eu tenho lá dentro é uma chave estrangeira. Então, ela vai ter a correspondência. Mas por quê? Porque eu inverti aqui. Mas se eu colocasse o write, que é o nosso próximo slide, ela retornaria aquela mesma primeira consulta que eu fiz. Opa. Isso. 19 a 23. Por quê? Qual que é a minha tabela da direita agora? Cliente. Eu não estou usando write, join. Então ele vai verificar. Tenho compatibilidade na tabela da direita? Faço junção, trago os dados das duas tabelas. Não tenho compatibilidade? Trago os dados da tabela da direita, porque eu estou utilizando write agora, que é cliente. E onde eu não tenho compatibilidade na tabela pedido, trago nulo. O prazo da entrega aqui vem nulo naqueles 5 últimos. Tudo bem? Ficou um pouco mais claro?
Professor, Oi. então se eu quiser eu posso usar sempre o left e ficar só atento à posição que tá, à esquerda ou direita, por Perfeito. exemplo? Perfeito. Tá? E quando você usa 3 tabelas, Posso, né? você tem que ficar muito claro assim. Onde estão as tabelas intermediárias? E aí elas não serem utilizadas nem no left ou no right, respectivamente, tá? Por exemplo, minha tabela intermediária aqui, que é do N para N, é a tabela pedido. Então, se eu for usar o right join, ela não pode vir na direita. Se eu for usar o left join, ela não pode vir na esquerda. Tá? Porque do N para N ela não vai trazer esse tipo de pergunta para mim. Tá? Mas normalmente essas perguntas, esse tipo de consulta, eu utilizo somente, verifica se eu tenho algum cliente que não tem nenhum pedido. É sempre nesse tipo de ocasião. Ok? Sim. Belezinha? A gente já fez esse, né, que é repetir usando o SNU, a gente viu que só retornava aqueles que realmente não fizeram, o produto que não tinha nenhum pedido, e depois o cliente que não tinha feito nenhum pedido também. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, pessoal. Eu sei que o left join, assim como o inner join, não é de primeira que às vezes as pessoas pegam, tá? O right é o contrário do left. Então, no right, ele vai verificar a minha posição das tabelas da direita. Então, verificou, tenho minha junção, retorna dado das duas tabelas. Não tenho chave estrangeira lá na outra tabelinha, não tenho compatibilidade, ele retorna os dados para mim da tabela da direita, mas na minha tabela da esquerda vai vir como nulo. Tá? Então, mesma historinha lá. Tabela da direita ele retorna tudo, lá na minha tabela da esquerda ele traz como nulo. Tudo bem? Então, é a mesma questão aqui, só que eu só inverti a ordem, tá? Aquela do pedido lá. Então, produto P, se eu colocar o right aqui, eu tenho que inverter minha posição das tabelas. Porque minha tabela intermediária é a item pedido. Então, eu tenho que inverter minha posição das tabelas, tá? E aí, ele executa daquela mesma forma, mostrando só aqueles dois produtos que não tinham nenhum pedido. Tudo bem? Alguma pergunta? E o full ele faz os dois. Faz a junção, traz. Não tem junção? Traz a tabela da direita que não tem da esquerda e traz da esquerda que não tem da direita. E vice-versa. Tá? Normalmente ele é mais aplicado quando eu tenho mais de uma tabela. Tá? Nesse caso aqui, não faz muito sentido usar o full outer join. Deixa eu só verificar aqui uma que une também o vendedor. Então, vou usar o full aqui. Full join. Pedido com cliente. Full join. Esse resultado de pedido com cliente, ele vai fazer um full join agora com vendedor. E aqui em cima eu vou colocar o nome do vendedor. Opa, V, né? Condição de junção, V ponto código vendedor igual a P ponto código vendedor. Bem, então se eu vou verificar aqui, eu tenho aqui por coincidência, ele está pegando só esses caras aqui, que são... e aí não tem nenhum vendedor que não vendeu nada. Senão estaria como nulo do outro lado. Vamos tentar fazer de uma outra forma. Cliente... Não, beleza. Tá? Então aqui, por exemplo, não tem nenhum... Da minha primeira junção que eu fiz aqui, quando eu fiz o full com a outra,
todo vendedor tinha um cliente nele, mas caso não tivesse, ele ia fazer o left o nulo para o nome do cliente também, tá? Ok, pessoal? Então tem uma sequência de exercícios na sequência dos slides. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer ele. Se caso tenham dúvida, os primeiros exercícios aqui eu estou fazendo primeiro no caso. É justamente o que eu fiz agora, né? Praticamente. Do vendedor com o cliente. Verificar os vendedores que não venderam nenhum pedido. Tá? Depois eu uso aquele script dos barcos que eu coloquei lá. Eu coloquei na aula do Walter Join também. Tá? Tem alguns para ele e tem outros para vocês estarem criando e inserindo alguns dados. E aí a gente faz um esboço de tudo. Tá? Então eu vou pedir para vocês o seguinte. Tentarem fazer esses no tempo de vocês aí. Caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês entrem em contato. Na nossa próxima live a gente faz alguns exercícios desses. Pode ser? Espero que uma próxima live já seja uma live contando aula pra gente aí, não seja sem contar, assim para vocês não saiam prejudicados no semestre. Pode ser, pessoal? Ficou claro? Beleza. Beleza? Qualquer dúvida? Não sei se ficou claro aí, Tiagão, a left, o right join, mas basicamente é o seguinte, o que o join faz? Pegando o join, a junção, ele faz o casamento de chave estrangeira com chave primária, correto? Sim. E aí o left ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse casamento também. Só que onde não ocorre o casamento, os dados das colunas da tabela da esquerda ele vai trazer da mesma forma. E os dados da coluna da tabela da direita ele não traz. Ele traz nulo, porque não tem a correspondência. Deu para pegar, sim. Vamos ver nos exercícios agora, mas deu para ter uma noção, sim, pessoal. Tá? Então é isso, assim, não teve alguns que faltaram, né? Acho que o Luan, Amanda... mais dois, né? Tô esquecendo aqui. Luan, Amanda, um dos Lucas... 3 ou 4 que faltaram. A gente está em 13 na turma. Tá contando com o Vinícius e com o William que saíram, né? A gente está em 13 na turma. Então a gente está em 8 aqui, se eu não me engano, né? Os dois Vinícius, o Nil, o Thiago, o Joaquim, o João e a Jamile, né? São os que participaram. Acho que alguns já devem ter saído. Não, são os que estão participando aí. Ok? Beleza, pessoal? Então espero que tenha dado uma revisada boa aí, que tenha ficado um pouco mais claro. Espero que estamos em contato aí, presencialmente ou não, de uma forma mais efetiva nas próximas semanas aí. Pior das hipóteses, no começo de junho, tá? Beleza? Então se cuidem aí também. Eu vou estar apagando a gravação agora. Se vocês quiserem continuar com alguma dúvida, pode perguntar aí. Só vou estar apagando a gravação para eu subir no YouTube o que foi passado na